Se você deu play nesse vídeo, provavelmente está se perguntando se o Naufrágio do Revelios, nova minissérie polonesa da Netflix, realmente vale seu tempo, ou se é só mais um drama pesado explorando tragédia real. Hoje eu vou te contar a história completa da série, com spoilers. Se você quer ver um vídeo sem spoilers, vai ter no canal também. Explicar algumas cenas confusas, falar dos bastidores, apontar motivos para assistir, motivos para não assistir e no final dar uma nota sincera de 0 a 10, baseado na minha opinião. Vou trazer para você também a nota que estão dando no geral. Primeiro, sobre o Naufrágio do Revelios, é uma minissérie de 5 episódios inspirada na tragédia real do ferry MS Jan Revelios, que naufragou no mar Báltico em 14 de janeiro de 1993, perto da ilha de Rügen, na Alemanha. Dos 64 a bordo, a maioria morreu. O caso virou cicatriz aberta na Polônia, cercado de suspeitas, negligências e acusações de encobrimento. A série não é documental seca, é um drama histórico com personagens fortes, tensão política, investigação, famílias destruídas e a pergunta que guia tudo: quem realmente matou aquelas pessoas? O mar, o capitão, a empresa, o Estado ou todo mundo? Já no episódio 1, a série começa no caos. O mar Báltico em tempestade, SOS no rádio, luzes cortando a escuridão, corpos na água. O Jan Revelios luta contra o vento, inclinado, sobrecarregado, cansado. A sensação é de que aquele navio já saiu condenado do porto. Enquanto isso, vemos Piotr Binter, o oficial experiente ligado ao ferry, fora de serviço naquela noite. Ele é chamado às pressas, informado do desastre, e imediatamente começa a questionar por que o navio estava lá, quem mandou sair com esse tempo, o que tinha a bordo. Em paralelo, conhecemos Andrés, o capitão que está no comando naquela viagem. A esposa Jolanta, que depois se torna uma das figuras centrais na luta por justiça. A tempestade é filmada de forma claustrofóbica, metal rangendo, caminhões soltos no porão, água entrando, alarmes, ordens desencontradas. Pequenas decisões erradas se somam ao navio já alterado estruturalmente, sobrecarregado, atrasado, e a tragédia se cumpre. O episódio fecha com um naufrágio e a brutal confirmação: poucas pessoas sobreviveram e a culpa vai precisar de um nome. No episódio 2, aqui a série muda de tom, sai da água gelada e entra na frieza da burocracia. Binter é chamado a colaborar com as autoridades marítimas. Em vez de uma busca sincera pela verdade, ele encontra políticos, militares e representantes da empresa. Navica Ferries é o nome da empresa, preocupados principalmente com imagem e responsabilidade jurídica. O Revelios era ligado a uma empresa estatal. Se a culpa for do capitão e da tripulação, o sistema se salva. Se for da empresa, da marinha, das autoridades, o escândalo explode. Surge a figura do Major Arthur Ferenc, ligado a um cargo diplomático misterioso, carregado às pressas pouco antes da partida, contribuindo para o atraso e para o excesso de peso. A série insinua que esse carregamento militar secreto foi determinante para desequilibrar o navio, e é justamente isso que o Estado não quer ver expulso. Enquanto isso, as famílias das vítimas começam a aparecer. Viúvas, mães, pais, todos tentando entender por que seus mortos estão sendo transformados em culpados. Já no episódio 3, entram em cena Jolanta, que se recusa a aceitar o marido como bode expiatório, o advogado Ignacy Butz, uma das poucas vozes dispostas a enfrentar o Estado, viúvas como a senhora Kowaksa, pressionadas por oficiais para confirmar versões convenientes. Binter torna-se entre o sistema e quem quer a verdade. Ele percebe manipulações, exames seletivos, documentos sumindo, testemunhas intimidadas, versões prontas culpando o capitão por imprudência e suposta embriaguez, mesmo com evidências contrárias. A série costura o tribunal marítimo com flashbacks da viagem. O capitão tentando agir corretamente, pedindo orientações meteorológicas oficiais, desconfiando do mau estado do navio e do excesso de carga, mas sendo empurrado a seguir viagem. O clima passa de luto coletivo para thriller político. Já no episódio 4, esse é o episódio em que o público sente com força que não foi só um acidente. Binter descobre a existência de gravações de rádio entre Revelios e o navio alemão Kempen. Indicam que a manobra criticada pela comissão foi, na verdade, uma manobra obrigatória para evitar colisão. Se essa gravação chega oficialmente, desmonta a tese de capitão irresponsável. Ele se aproxima de Budix e Jolanta, pressiona os sobreviventes como Wiltord para contarem tudo e começa a montar um quebra-cabeça que aponta para navio estruturalmente comprometido, carga acima do limite, incluindo material militar e diplomático, pressão política para zapar, mesmo com alerta de tempestade, interesses da estatal e do governo em empurrar a culpa para o morto. Quando Binter finalmente está com elementos que podem virar o jogo, acontece o ponto-chave. No último episódio, tudo estoura, no episódio 5.
No julgamento, Boudics expõe a cadeia de negligências, manutenções duvidosas, decisões políticas, peso excessivo, interferência militar, distorções meteorológicas, manipulação da imprensa, mas a comissão insiste em uma conclusão controlada, responsabiliza formalmente o capitão e parcialmente o armador, protegendo o núcleo mais alto do poder. Do lado de fora, duas tragédias pessoais selam o tom da série. O Blinter. A série mostra que ele sofreu um acidente, justamente quando levava gravações que inocentariam o capitão. O time, o contexto e tudo que sabemos transforma um acidente em algo suspeito. Não a confissão direta de assassinato. Recado claro, quem mexe com a verdade paga caro. O Wiltord, sobrevivente marcado pela culpa, pressionado para mentir durante o julgamento, durante a série, vendo a memória do capitão ser destruída e a verdade ser distorcida, incapaz de carregar o peso, ele tira a própria vida num momento que mistura desespero, culpa e sensação de que nada que ele faça muda o sistema. Há ainda o detalhe citado de que, anos depois, um 56º nome é incluído entre as vítimas, reforçando que as consequências da tragédia continuam se atualizando, mesmo quando o Estado tenta enterrá-la. O desfecho não entrega cartaz plena. A série mostra pequenas vitórias, reconhecimento tardio, decisões europeias apontando falhas na investigação, mas deixando claro que o encobrimento funcionou em boa parte. Os responsáveis mais altos não pagaram proporcionalmente pelo que foi feito, e a memória das vítimas depende mais da insistência das famílias do que da justiça oficial. É um final amargo, coerente com o que a minissérie quer dizer sobre poder e impunidade. Tem algumas cenas confusas que eu vou tentar trazer aqui o meu ponto de vista, o meu entendimento. A morte do Binter. Acidente ou queima de arquivo? Depois de se envolver demais na caçada pela verdade, ele sofreu um acidente no momento em que levava o material-chave para o julgamento. A série não mostra claramente mandantes, nem uma cena explícita de sabotagem. A narrativa, o time e o histórico de ameaça constrói a leitura de que Binter é eliminado por incomodar gente grande. Tecnicamente, fica na ambiguidade jurídica. Dramaticamente, é quase assumido como queima de arquivo, reforçando o tema de que o sistema não hesita em calar quem tenta expô-lo. O cargo diplomático e os corpos dilacerados ficam um pouco em haver. O que havia dentro dessas caixas? A série não fala de explosivos, não fala de armas, não fala se é um fato ou se é uma ficção. A série sugere, sem cravar, que o carregamento militar era crítico, pesado, potencialmente perigoso, possivelmente ilegal. Os detalhes são deixados no subtexto de corpos mutilados e esforços desesperados para recuperar essa carga do fundo do mar. Isso funciona como metáfora de tudo que é varrido para debaixo do tapete político. Não é um documento oficial filmado, é uma hipótese dramatizada para expor como interesses militares e estatais pesam mais do que vidas. E temos também o suicídio do Wiltord, que a gente vê ele destruído pelo que foi feito, cercado por cobranças, manipulado, até que ele decide se jogar. Ele se mata por culpa pessoal, covardia, por medo. A leitura mais forte, coação do Estado, a sensação de ter traído a memória do capitão ao não contar tudo. Ele é o símbolo de quem sobrevive fisicamente, mas é triturado pelo sistema. A série usa Wiltord para materializar o custo psicológico do encobrimento. E temos o final, um pouco polêmico, mas um tanto quanto realista, mas que muita gente talvez confunda. A comissão responsabiliza o capitão, mas o roteiro deixa claro que houve erros estruturais, políticos e militares. A série retrata exatamente essa contradição. O veredito oficial protege a máquina e só anos depois decisões internacionais reconhecem falhas na investigação. Ou seja, juridicamente há resposta, moralmente quase nenhuma. E aqui vai alguns motivos para você assistir o Naufrágio depois de tudo que você escutou sobre a série. Ela é uma série baseada em fatos reais chocantes. Se você curte produções estilo Chernobyl, que misturam desastres reais, investigação, política, os bastidores sujos, essa é da mesma escola. Tem essa série incômoda. É uma produção gigante, filmada em dezenas de locações, com enormes cenas de tempestades, tanques de navio, centenas de figurantes. É tratado como uma das maiores produções polonesas da Netflix, visualmente muito competente. Tem um elenco fortíssimo, com atuações muito fortes, principalmente nas cenas de luto, tribunal e pressão política. A série é construída para você sentir indignação, com o encobrimento, com a manipulação das viúvas, com o uso do capitão morto como escudo. Não é só sobre o navio afundando, é sobre pessoas comuns esmagadas por estruturas gigantes. A dor das famílias é tratada com respeito, sem transformar tudo em espetáculo vazio. Motivos para você talvez não assistir essa série: é uma série extremamente pesada, ela mostra morte real, desespero em alto mar, corpos, luto, tentativa de suicídio, injustiça institucional. Se você está num momento sensível, pode ser um gatilho para você.
Tem um ritmo lento também, apesar de serem 5 episódios, tem muito tempo em reuniões, audiências, corredores de poder. Quem espera ação constante pode achar arrastado no meio. Tem muitos nomes também, quem tem um pouco de dificuldade para se lembrar também pode trazer um problema. Tem muitos cargos, tem capitão, ex-capitão, militares, ministros, juízes, advogados, viúvas, sobreviventes. Se você não prestar atenção, se perde fácil na teia política. E se você é daquele tipo de pessoa que gosta de algo 100% fiel ao que foi fato, tem certas coisas na série que não são. Alguns elementos, como o nível de conspiração em torno da carga militar, são dramatizados, não são confirmação histórica. Se você for uma pessoa muito rígida, tem que ser 100% factual, isso pode te incomodar um pouco. Os pontos positivos da série para mim são a atmosfera tensa e opressora, muito bem construída, reconstituição técnica do navio da Tempestade é impressionante, atuações convincentes, especialmente das viúvas e de Binter, conseguem unir drama humano, mais crítica política, mais suspense investigativo e reacende um debate real sobre responsabilidade, encobrimento e memória histórica. E alguns pontos negativos é que ela pode soar melodramática ou didática em alguns discursos. Alguns personagens importantes poderiam ter mais desenvolvimento individual. A complexidade burocrática pode cansar parte também das pessoas que vão assistir. Muita gente gosta mais de ação, né? Então, igual eu falei anteriormente. E o final pode não agradar a todos, porque não é um final feliz, é um final realístico, é um final da vida real. A nota dessa série no IMDb está 7,5 de 10, com boa recepção de quem valoriza dramas históricos e sérios. Na minha opinião, Naufrágio Revelhos fica com 8 de 10. É uma obra recomendada para quem gosta de true crime sério, política, investigações de tragédia real e séries no estilo "Isso aqui podia ter sido evitado". Mas é um entretenimento leve, não é para ver de boa antes de dormir. Definitivamente não é para quem não suporta sentir revolta. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do canal sobre o Naufrágio Revelhos. Se você gosta desse tipo de análise de séries, de filmes, fica com a gente aqui no canal, se inscreve aí, deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo e ativa o sininho para estar recebendo todos os nossos vídeos daqui para frente.